muito tempo, e por conta de distorções, de interpretações da própria Escritura, muitas pessoas, ao longo da história, priorizavam uma coisa em detrimento da outra. Então, a ponto das pessoas acharem que tudo era espiritual e outras coisas não eram tão espirituais assim. Então, se você, ainda hoje, né, tem muita gente que cuida bastante de uma área e esquece da outra. Mas eu queria só ler um versículo com você, que é o propósito que nós criamos esse seminário aqui hoje, que está em Tessalonicenses, capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia aí, pode ligá-la ou abri-la. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é o propósito pelo qual nós criamos esse seminário e é o propósito pelo qual nós vamos trabalhar no mês de julho todinho, a partir do próximo domingo, falando sobre venha o teu reino sobre as nossas emoções. Por que nós vamos falar isso? E por que nós vamos falar hoje sobre cuidados com a alma e o corpo, né? Por causa desse princípio aqui, ó. É um princípio. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja na cidade de Tessalônica, ele escreveu o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vos purifique, né? Santificar é purificar, é limpar. Vos purifique, santifique em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5:23. 5:23. Eu tinha falado o quê? É mesmo? Tem certeza? 1 Tessalonicenses. Mas vocês não sabiam que esse versículo estava no 23? Todo mundo conhece o versículo. 1 Tessalonicenses 5:23. 2:3. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a Bíblia demonstra e mostra claramente que nós somos um ser tripartido. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo fala a respeito do cuidado com o corpo. Ele fala assim, olha, cuide do corpo, porque o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não habita em prédios, Ele habita em gente. Então eu e você somos a habitação de Deus. Como habitação de Deus, nós vamos cuidar do nosso corpo, em todo sentido, cuidar da nossa saúde. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Não podemos deixar a nossa alma entulhada de tanta tranqueira, né? Domingo eu quero falar com vocês aqui sobre a paz. Porque muita gente anda perturbada sem paz. Muita gente. Tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem um monte de coisa e não tem paz. Vou falar sobre a alma no sentido de a paz de Deus que excede todo o entendimento, né? Vou falar como é que se recebe essa paz. Então hoje à noite, o Felipe vai abrir aqui e depois eu volto no final só para fazer um fecho bem rápido, bem objetivo mesmo, que eu quero dar todo o tempo também para que ele pretende abrir para vocês fazerem perguntas e tudo mais, porque nós precisamos cuidar do corpo. Tem uma faculdade, uma universidade dos Estados Unidos chamada Oral Roberts, que é uma faculdade teológica. Uma das matérias que tem lá é o cuidado com o corpo. Porque eles entendem o seguinte, que se o cara não for saudável, o pastor não for saudável, o ministro não for saudável, ele não vai cumprir a missão. Porque ficar doente, sofrer enfermidades, nós vamos sofrer.
óbvio, mas eles estão falando do preventivo, porque muitas vezes nossas enfermidades, nossas doenças são decorrentes da nossa falta de cuidado com o corpo. Mas esse é assunto para o Felipe, Dr. Felipe Engo, nutrólogo, fazendo pós-graduação nesse assunto, médico, medicina esportiva, tem se dedicado a isso, tem estado atualizado, e é por isso que ele está aqui. Queria que vocês recebessem Felipe Engo. Boa noite, graças e paz. Tá bom aqui? Primeiro eu vou falar o testemunho aí que o Osmar falou que eu ia falar, né? Eu pedi a mão da mulher mais linda dessa igreja em casamento. É esse aí o testemunho. Mas vamos lá. Vocês escreveram aqui em cima? Foi no final? Vou contar um pouquinho. Eu sou médico, formei em 2012. Até então, só trabalhava na área hospitalar, né? Fiz residência médica, que a especialização médica é feita em residência. É o nome que a gente usa, né? Literalmente a gente mora dentro do hospital para aprender alguma área da especialização. Fiz clínica médica, então eu atuava muito em UTI, unidade de terapia intensiva e sala de emergência. Desde quando eu quis fazer medicina, eu já tinha o sonho de trabalhar em sala de emergência mesmo. Eu queria aventura, queria coisa louca. E eu trabalhei até então. Só que aí na medicina intra-hospitalar, eu uso muito termo técnico, né? Então na hora que eu falar alguma coisa aqui, se precisar me corrige, tá? Então quando na medicina intra-hospitalar, ela é uma medicina, principalmente aqui no Brasil, muito limitada. Até por essa questão de medicina preventiva. Ninguém tem preocupação nenhuma com prevenção. Aliás, o nosso conceito de prevenção é totalmente errado, que eu vou explicar aqui agora, daqui a pouco, o que é realmente medicina preventiva. Mas no hospital, eu não conseguia enxergar a luz no fim do túnel, porque lá no hospital a gente recebe o paciente já patológico, uma doença já instalada, né? O derrame, o infarto, a pneumonia, mais doenças crônicas, né? A gente consegue otimizar, melhorar um pouco o conforto desse paciente, mas não é um tratamento definitivo. Geralmente o paciente ele não muda os hábitos de vida dele. Ele chega lá com um derrame já instalado e ele vai para casa com sequela, faz o tratamento, mas não muda hábito de vida. Então, a verdadeira medicina preventiva é o que eu vou falar aqui agora. E foi onde eu encontrei uma luz no fim do túnel, né? Como profissional da área da saúde. Onde eu tenho mais sensação de prazer, assim, que eu estou literalmente ajudando aquela pessoa, entendeu? Foi nessa área foi na medicina moderna, que hoje em dia é a nutrologia, a medicina esportiva, que não atende atleta, pelo contrário, atende muito mais sedentário do que atleta, e ortomolecular, né? As três, que é o que eu faço hoje no consultório. Então eu fiz um resumo aí, o que a Bíblia fala, e será que é só estética corporal? Aí eu reuni alguns versículos, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Aqui eu falo não só de desejos sexuais, mas desejo pelo doce, pelo carbo processado, como os pagãos que desconhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5. Quase bateu com 1 Tessalonicenses do Osmar aí. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo.
comprovando na Bíblia, né? Isso. Então vamos lá, eu vou resumir aqui os fatores, acho que apagou, viu? Um slide aqui, acho que pegaram um slide na hora de colocar o louvor e apagou. O que é apagou? O que é qualidade de vida? Então eu divido a qualidade de vida, definição da qualidade de vida, para todo mundo entender, né? Que o tema aqui principal é como alcançar a qualidade de vida. Em fatores socioambientais e fatores individuais. Os socioambientais, moradia, transporte, segurança, assistência médica, no caso convênio, condições de trabalho, remuneração, educação, opções de lazer e meio ambiente. Esses fatores, eles são meio que congelados. Nós não conseguimos mudá-los da noite para o dia. Então você não consegue trocar de um convênio A para um convênio X da noite para o dia. Seu salário não muda da noite para o dia. A sua moradia, a sua casa não melhora da noite para o dia. Então é um fator congelado. Olha que interessante, vocês vão entender. Agora os individuais, o que aconteceu? Os individuais, hereditariedade e estilo de vida. Aqui que a gente vai entrar. Então, estilo de vida, quem domina? Hábitos alimentares, controle de estresse e atividade física habitual. São esses três aqui que eu vou aprofundar mais hoje. A hereditariedade aqui, é bem legal falar sobre isso, porque tem muita gente que é refém da hereditariedade. Muita gente acha que o pai, o avô teve câncer, sei lá, de próstata e a pessoa fica refém dessa doença. Só que mudar hábito, ela não muda nunca. A hereditariedade, ela interfere em menos de 1%. Menos de 1%. Então, isso assim, tudo bem que tem a herança genética, mas existe o gatilho dessa doença. Para ela iniciar, existe um gatilho. E o gatilho acontece no estilo de vida. Então, aqui, resumindo, nosso corpo é um terreno biológico. E a nossa célula é como se fosse esse peixinho aí dentro do aquário, né? O terreno biológico é a água e o peixe é a célula. Se a água está contaminada, né, um corpo inflamado, por exemplo, um paciente obeso, grau 1, grau 2, grau 3, ele é inflamado. E isso eu consigo identificar em exames de sangue. No consultório eu identifico isso. Essa célula ela não está saudável. Uma hora ou outra ela vai entrar num processo patológico, uma doença. E é o que a gente sempre fala, a doença ela não acontece da noite para o dia. É bem legal ficar bem claro isso. Nós cavamos a doença. Isso qualquer doença. Mesmo que o AVC, no caso o acidente vascular cerebral, né, que é o derrame, ele é de início súbito. Né, a pessoa está bem agora, daqui a pouco ela cai no chão, AVCzou. Mas existe uma placa que foi construída na artéria. E essa placa ela demorou alguns anos. Então a doença ela foi cavada, né? Isso todas as doenças crônicas. Então aqui, ó, essa daqui é a expectativa de vida de 2016. Segundo o IBGE foi para 75,8 anos do Brasil. Comparando com 1940, foi em 2016. Comparando com 1940, nós temos uma janela de 30 anos. Nós ganhamos 30 anos de expectativa de vida. Porém, não ganhamos em qualidade, nós ganhamos em quantidade. Em qualidade piorou. Então, o resumo é o seguinte. Até os 50 anos, isso é uma média, tá, gente? Isso tudo eu tirei de estudos. Até os 50 anos, geralmente, nós vamos sem doença. Praticamente sem doença. Dos 50 aos 76, com doença. Isso é uma média populacional. Ou seja, 34% da vida, essa pessoa ficou com péssima qualidade de vida. Certo? Tomando algum remédio para alguma doença, enfim. Mas será que vale a pena? Será que esse aumento de expectativa de vida, sem a qualidade de vida, será que vale a pena? Você viver 34%, 1/3 da sua vida dependendo de alguém, sem autonomia, eu não sei se vale a pena. Então, aqui eu vou mostrar alguns segredos aí, algumas dicas para mudança. Os 3 pilares fundamentais, então, são hábitos alimentares saudáveis, atividade física habitual e sono reparador. Vou falar de cada um. Os hábitos saudáveis.
Eu vou falar, o tema todo não é muito longo, porque no final eu abro para perguntas e perguntas livres, né? Essa aqui é a verdadeira prevenção e os exames de triagem é a falsa prevenção. Então, assim, não estou dizendo que não devemos fazer exame de triagem. O que são exames de triagem? Papa Nicolau na mulher, mamografia, exame de próstata no homem. Inclusive, todos os homens aqui têm que fazer o exame de próstata, o toque retal. Mas não é a verdadeira prevenção. A verdadeira prevenção é agora, isso que eu estou falando agora. Por quê? É muito fácil de entender. Quando a mulher vai no ginecologista e faz o Papa Nicolau e não diagnostica nenhuma malignidade, ela fica tranquila, confortável. Então, o hábito de vida dela não vai mudar, ela vai ficar mais 2 anos até ela fazer o próximo Papa Nicolau com o mesmo hábito de vida. E quem me garante que nesses 2 anos entre um Papa Nicolau e outro, o câncer não começou ali? Aí ela vai, quando ela diagnostica no exame, ela já está com a doença instalada. Então, não é uma prevenção, isso é um exame de triagem. É errado a gente chamar isso de prevenção, porque prevenção é mudança de hábitos de vida. Certo? Alimentação saudável e atividade física regular. Mas assim, todos nós devemos fazer exames de triagem, porque eles têm alta sensibilidade. Então eles detectam a doença com muito mais, muito antes dela evoluir. Só que quando detecta, a doença já está instalada. Entendeu? Alimentação. Eu dividi aqui em 2 parâmetros. Os verdadeiros vilões da alimentação e os falsos vilões. Os verdadeiros vilões são açúcar, carboidrato processado, aqui entre os farináceos, as farinhas, e o óleo refinado. Ou seja, os industrializados em geral. Alguns exemplos bem aqui clássicos, né? O doce, coloquei um doce aqui que chama bastante atenção. O pudim, rico em açúcar. Esses são os verdadeiros vilões. Eu vou explicar o porquê. A bolacha de água e sal. Olha que engraçado isso. Bolacha de água e sal. Você em casa, com água e sal, você consegue fabricar uma bolacha? Olha isso aqui, ó. Olha a tabela nutricional da bolacha. Carboidrato, 21 gramas. Proteína, 3, quase nada. Gordura também não. Ou seja, é carboidrato puro. Isso aqui é uma massa de carboidrato puro. Então, de água e sal não tem nada. O pãozinho de todo dia aí, pãozinho francês. O arroz branco. O problema do arroz é a carga glicêmica e o índice glicêmico dele. Ele é absorvido de uma maneira mais rápida no intestino. Então, ele se torna um carboidrato ruim. Tá? Até porque o arroz, para ele chegar nessa coloração, ele é lavado várias vezes. E nesse processo de lavagem, ele perde todos os sais minerais e vitaminas essenciais. Aí, a massa, né? Todas as massas em geral. Todos aí derivados de farinha, né? A coxinha, só não o frango que está dentro dela. A margarina, não a manteiga. Ficou pequenininho, não sei porquê. O açúcar e a farinha. E o óleo refinado. O óleo refinado porque ele é uma gordura poliinsaturada hidrogenada. O que é isso? É uma gordura fabricada. Não é uma gordura natural. Ele é ruim. Ele é altamente inflamatório. Primeiro caso de infarto no mundo relatado nas revistas científicas foi durante a Segunda Guerra Mundial, ano da criação do óleo refinado. Porque o óleo refinado ele foi criado para a Segunda Guerra Mundial, que era mais prático, né, para os soldados carregarem para cozinhar durante a guerra. Primeiro caso de infarto no mundo. Falsos vilões. Gordura, inclusive a saturada. Aqui é um pouco chocante, viu? Quem não está acostumado com esse tema, é meio chocante aqui. Proteína, ou seja, os alimentos naturais. Manteiga, é o falso vilão, né? O ovo, inclusive a gema. A gema ela é riquíssima em vitamina A, que é excelente para a saúde dos olhos, e gordura boa. Então, essa ideia de que a gema aumenta colesterol, causa gordura no fígado, isso é um mito que já caiu por terra faz muito tempo já. O ovo é excelente. Foi classificado pela Sociedade Americana de Nutrologia o segundo melhor alimento do mundo,
pela composição total dele, ele tem gordura essencial e proteína essencial. O primeiro alimento, o melhor do mundo, é o leite materno. O leite materno. Queijo, principalmente os queijos amarelos, que são mais ricos em gordura de origem animal. Então, tudo que é próximo aí de origem animal é mais saudável. O bacon, apesar de ser um alimento aí, industrializado, né, um embutido, toda vez que a gente fala de embutidos e artesanais, com certeza os alimentos artesanais são melhores. Mas comparando o bacon com o pão é muito mais vilão para o nosso corpo do que o bacon. Muito mais vilão. Porque ele tem gordura essencial e proteína. Depois pode preparar as perguntas aí. A linguiça também. Todos eles pode ver que contém gordura natural. Aí vem todas as proteínas de origem animal, né? Frango, peixe e carne vermelha. E o azeite extra virgem é excelente, uma gordura excelente. Inclusive ele é protetor de doenças cardiovasculares. E eu coloquei o brócolis aí simbolizando todos os vegetais. Então todos os vegetais são excelentes, principalmente para a saúde intestinal, né? Porque são fibras. O que acontece? Quando a gente come um carboidrato processado, açúcar e carboidrato processado, ou seja, derivado de farinha, o nosso pâncreas, que é um órgão abdominal, ele secreta a insulina. Quando a gente come o carbo, esse carbo ele vira glicose no sangue, certo? Um açúcar. E esse açúcar ele precisa entrar na célula, que é uma energia. Quem faz isso é a insulina. A insulina que carrega o açúcar do sangue para dentro da célula. Quem tem a diabetes, tem deficiência na insulina. Tem gente que não nasce sem produção de insulina, que é o diabético tipo 1, e o diabético tipo 2, ele adquire a doença. De tanto carboidrato, o corpo dele já não aguenta mais fabricar tanta insulina. Aí ele entra no diabetes tipo 2, né, que é a doença que mais cresceu nos últimos anos no Brasil, derivado de carboidrato. E aí, a insulina alta, ela é um hormônio altamente inflamatório, ela que causa a placa de ateroma, ela que causa o infarto, o AVC, ela alta fazendo essa placa crescer cada dia mais. Não é a gordura do alimento. O que causa gordura no fígado? Insulina alta. Ou seja, quem causa gordura no fígado? Carboidrato processado e açúcar. Não é a gordura do alimento. Até a sociedade americana, eles estavam querendo modificar o nome gordura do alimento para outro nome, porque todo mundo confunde isso, né? Comer gordura vai fabricar gordura no corpo, não tem nada a ver. Quem fabrica gordura no corpo é o carbo processado e o açúcar. Então aqui existem dessa ideia aqui que eu estou falando, nasceram várias dietas agora que estão na moda. Dieta cetogênica, low carb, Atkins e aí vai. Todas elas têm um fundamento legal, mas nem todas são benéficas, né? Porque elas acabam eliminando os carbos processados. Mas existem as pessoas mais sensíveis e as menos sensíveis. É como se fosse a intolerância da lactose, ou alguma alergia a algum alimento. Tem pessoas que têm pouca sensibilidade ao carboidrato. Tem pessoas que são muito sensíveis ao carboidrato. Isso a gente nota no corpo, né? Olhando para o biotipo da pessoa. A pessoa que tem um biotipo mais gordura corporal mesmo, geralmente a pessoa de mais baixa estatura, ela geralmente é mais sensível ao carboidrato. Isso a gente faz uma análise no consultório, que é a antropometria, que a gente consegue determinar se essa pessoa é sensível ou não, até por exames laboratoriais, né? Então tem pessoas que precisam retirar, dependendo do nível que essa pessoa está de patologia, ela precisa retirar até carboidrato natural. Até carboidrato, ela já chegou no nível tão extrapolado patológico que ela precisa se afastar até dos carbos naturais. Tem pessoas que não, tem pessoas que só limpando a dieta de carbo processado, de açúcar, já a vida dela melhora muito. E aqui é o que acontece quando a pessoa aqui, ó, eu vou virar um pouquinho aqui para explicar.
Aqui é uma dieta tradicional ocidental, tá? Esse gráfico preto. Então, quando a gente come, o café da manhã brasileiro, pão, bolacha, leite, com bastante açúcar e tudo mais, acontece um pico de glicemia no sangue. Para compensar isso, a insulina aumenta e depois, logo em seguida, acontece uma hipoglicemia. Por isso que depois que a gente come um prato lotado de carboidrato, dá sono, porque faz hipoglicemia. E aí, durante essa dieta tradicional, a pessoa vai fazendo vários picos de insulina o dia inteiro. E aí, essa insulina alta, contabilizada no total, começa a gerar as doenças, as doenças inflamatórias, a longo prazo. Isso tudo é a longo prazo. E aqui é uma dieta com carbo reduzido, no caso, carbo processado. Aí essa pessoa não faz pico de insulina, né? Ela faz no máximo um platô, só que ela não chega a fazer um pico de insulina. Então é isso aqui que a gente precisa evitar no dia a dia, os picos insulínicos. Basicamente é um resumo, né? Aqui é uma explicação por que nós hoje em dia temos medo de gordura no prato mesmo, medo da gordurinha da picanha, da costela. Por que nós temos medo da gordura? Em 1955, aconteceu um estudo científico comprovando que a gordura faz mal para a saúde. Só que, depois de muito tempo, descobriu-se que esse estudo foi patrocinado pela indústria alimentícia e foi um estudo conduzido, a gente chama de estudo mal conduzido. Existem vários níveis de evidência nos estudos científicos. Existe um nível de evidência mais top, que é o ensaio clínico randomizado, e os abaixo. Esse estudo era um nível de péssimo nível de evidência, esse estudo, e ele foi conduzido de maneira errada e manipulada pela indústria. Aqui, comprovando isso que eu estou falando, pelo Globo.com, pelo G1, a indústria do açúcar influenciou a pesquisa científica, aponta o estudo. Representantes da indústria açucareira teriam manipulado durante décadas, desde 1955, pesquisas sobre os efeitos do produto na saúde. The New York Times. Como a indústria do açúcar empurrou a culpa para a gordura. Isso tudo a partir de 1955. UOL. Indústria do açúcar influenciou pesquisa científica de Harvard. É o país. A indústria do açúcar está há décadas manipulando a ciência. Estudos que relacionam o açúcar a doenças cardiovasculares chegaram a ser interrompidos no passado. Teve até, nesse histórico aqui, teve até queima de arquivo. Isso é um assunto bem pesado. Nexo. Nos anos 60, a indústria financiou uma pesquisa para tirar a culpa do açúcar e colocar na gordura. Tem mais um. Esse é uma revista científica, tá? Medscape. Estudo patrocinado pela indústria oculta a relação do açúcar com a doença cardíaca. Então, só estou comprovando tudo o que eu falei, né? Jornal, ciência. Indústria do açúcar teria financiado pesquisas da Harvard para culpar a gordura por doenças cardíacas. E, outras palavras, manipulação da indústria do açúcar, e assim vai. E no Jardim do Éden, aqui, né, para nós cristãos, é bem legal comparar isso. É só parar para pensar, será que na vida sem civilização existia carboidrato? Não existia carboidrato processado nem açúcar. Então o corpo ele não foi projetado para essa carga glicêmica alta. Nosso corpo ele foi projetado para alimentos naturais, principalmente de origem animal, principalmente. Mais uma comprovação disso é porque nós temos vesícula biliar. Vesícula biliar, ela é um órgão que armazena a bile. A bile é um detergente emulsificador de gordura animal. Então, para que nós temos bile? Para que nós produzimos bile? Para consumir gordura. Então, isso nós herdamos, né, do passado. Nosso corpo foi projetado para comer proteína e gordura, e não carboidrato e açúcar, né? Esse é o tema da alimentação, basicamente isso. Atividade física agora. Por que praticar atividade física? Olha esse gráfico aqui. Então, a doença que mais mata no mundo são as doenças, não apareceu, não sei, cortou, mas são as doenças cardiovasculares, causas externas e, terceiro lugar, neoplasias. Então, a doença que mais mata no mundo é a doença cardíaca. Depois, acidente automobilístico e depois câncer. Então, o exercício ele interfere aqui, ó, na doença que mais mata.
Fatores de risco para doença arterial coronariana. O que é isso? Infarto. É o famoso infarto. Olha que interessante esse gráfico. Ó. A hipertensão, isoladamente, ela não faz quase nada. Ela não faz quase nada de risco para o infarto. Colesterol, menos ainda. Tabagismo, isoladamente, é menor que o sedentarismo. Então, a pessoa sedentária, ela tem 60%, né, maior de chance de ter um infarto, isso isoladamente, tá? Isoladamente, do que uma pessoa que fuma e não é sedentária. A pessoa que fuma, ela tem menos chance de infartar do que um sedentário. Ocorrência, eu comparei aqui o AVC com atividade física, né, a cada 1.000 habitantes por ano. Então, o inativo, quanto mais inativo, né, maior a chance de ter um AVC, de ter um derrame, e quanto mais ativo, menor a chance. Aqui, a influência dos diferentes fatores Aqui apagou. Deixa eu voltar aqui. Cortou. Esse é na cardiopatia. O segundo é no câncer e o AVC é o terceiro. Então, esse aqui, ó. Qual que é a influência que nós temos para evitar... Esse aqui é de doença cardíaca, tá? Que apagou aqui. Mas aqui, ó, o estilo de vida que é responsável por 54% de prevenção de doença cardíaca. Esse é câncer, o estilo de vida também... 37% ele prevalece sobre todos os outros, sobre ambiente, assistência, biologia. Então, mudança de hábito de vida é determinante para você não ter doença. E esse eu não lembro qual que era. É o derrame, AVC. Acho que travou aqui, viu? Você manja aqui? O Matheus está vindo aí? Travou. Aí. Aqui eu mostro um pouco no consultório o que eu faço, né? Então, a vida ativa, quando o paciente tem vida ativa, os benefícios superam os riscos, tá? A linha vermelha aqui é de riscos e a linha verde é de benefícios. Uma vida saudável, né? Quando o paciente pratica um pouco mais de atividade física, os benefícios superam muito mais os riscos. No fitness, que é o ideal para todo mundo, ele ganha, né? Supera muito os riscos. No esporte vai piorando. A curva de benefícios, quando a pessoa vai se tornando um atleta mesmo profissional, aqui são super exercícios, né? O atleta de elite, ele tem muito mais risco do que benefício. Então, só para deixar claro que o atleta não é um modelo de saúde, porque ele ganha dinheiro com o corpo dele, né? O corpo dele é uma máquina de fazer dinheiro. Então, os riscos realmente superam os benefícios no atleta. Mas nós devemos estar mais ou menos aqui no meio, ó, fitness e vida saudável. Outro gráfico, risco de morte por doença cardiovascular. Então, só da pessoa se tornar, só dela passar do sedentário para o ativo moderado, ela já reduziu em 66% a chance de ter uma doença cardiovascular. Só dela mudar um pouquinho o estilo de vida dela, ó. Deixar o carro um pouco mais longe, subir pela escada em vez de elevador, ela já diminuiu em 66%. E os benefícios aqui, cura diabetes, cura hipertensão, depressão, aumenta a força muscular, que é o que entrega autonomia para o idoso, é a força muscular. Aumenta a densidade óssea, ou seja, maior prevenção de osteoporose e exercício físico. Melhora o sono, aumenta a autoestima, alivia o estresse, aumenta o bem-estar e melhora a autoimagem. Semelhante ao sono, então, a recomendação é todos os dias, atividade física todos os dias.
Igualzinho o sono, o nosso corpo foi projetado para isso, ele precisa de atividade física. E o sono, agora eu vou falar um pouquinho aqui do sono reparador. O sono reparador verdadeiro é o sono REM. Alguém já ouviu falar no sono REM? É uma sigla que significa Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos. Eu não lembro agora, mas é de mais de 10 mil movimentos por minuto, um negócio assim. Quando a gente atinge a fase do sono REM, que é o sono reparador, que repara todas as nossas energias. Nós só conseguimos atingir o sono REM. Aqui são as fases, tá? Fase de vigília, quando nós estamos acordados. Sono REM. Então ele é bem próximo da fase de vigília. É meio que um sono superficial. Lógico que a gente flutua entre fases profundas, né, que é a fase 4, e as fases de sono REM. O nosso sono ele faz isso a noite inteira, ele vai flutuando. Então, como eu sei se eu estou tendo um sono reparador? É muito fácil. Como ele é perto da vigília, é onde acontecem os sonhos bons. Então, quando a gente sonha um sonho bom, significa que você entrou muitas vezes em fase REM. É um parâmetro para saber se a pessoa tem ou não um sono reparador. Como alcançar o sonho reparador, né? Estabelecer uma rotina, então, horário é sagrado, dormir sempre no mesmo horário, reduzir a ingestão de cafeína próximo do sono, evitar comer, principalmente carboidrato processado, porque a insulina atrapalha no sono, estabelecer uma rotina relaxante, criar um ambiente propício, que existe a despoluição noturna, que a gente fala, não pode ter nem aquela luzinha do DVD, da TV, aquela luzinha verde, sabe, do controle, nem aquilo lá. Aquilo atrapalha também. Barulho atrapalha. E exercício físico ajuda muito a pessoa a entrar no sono reparador. Exercício físico intenso. Benefícios do sono reparador: reduz o estresse, controla o apetite, melhora o humor, ativa a memória, rejuvenesce a pele. Aí, ó, o maior produtor de colágeno é o sono reparador. E aumenta a disposição. Aqui eu falo um pouco eu coloquei síndrome do ovário policístico, que é muito comum. Quantas mulheres aqui têm síndrome do ovário policístico? Ninguém. É muito comum, uma doença comum. Maior causador de síndrome do ovário policístico: insulina alta. Ela é uma doença adquirida, não é genética, pelo contrário do que todo mundo imagina. Todo mundo fala, minha genética favoreceu, não tem nada a ver, ela é uma doença adquirida. É um resultado de um conjunto de fatores, principalmente do aumento de insulina. Mais uma vez, carboidrato processado e açúcar, causador de ovário policístico. E as dicas práticas que eu deixo aqui: evitar açúcar, evitar carbo processado, evitar óleo refinado, praticar exercícios físicos todos os dias, deixar o carro mais longe, subir pelas escadas, caminhar e pedalar mais, dormir com qualidade e aproveitar os momentos em família. Foi essa aí. Esse aí é o tema, gente. Quem tiver pergunta aí livre sobre o tema, alguma dúvida específica, fica à vontade. Manda. Meu nome é Alexandre, E aí? prazer. Eu geralmente tomo um cafezinho depois do almoço e eu comecei a ficar com dúvida se eu devo usar aquela sucarose ou açúcar mesmo. E agora eu fiquei... A sucralose é tudo que a gente analisa na questão alimentar, né, principalmente de adoçantes e açúcar, o que vai causar na insulina, porque o problema é a insulina alta, tá? A sucralose aumenta a insulina, igual o açúcar. É uma enganação a sucralose, é uma enganação. Existem adoçantes melhores que ela, que é o xilitol, eritritol e estévia. São adoçantes vegetais naturais. Mas você pode ver, quem já usou sabe, não adoça quase nada. Não adoça quase nada. Então o ideal do café, isso que eu falo em consultório, é não adoçar ele. O paladar vai acostumar. Período de adaptação.
mais ou menos 4 semanas. Mais ou menos. Dentro dessas 4 semanas, você meio que toma na marra. Depois acabou. Quem já acostumou, né, eu acho que o Odair chegou a tirar o açúcar, né? No começo é péssimo mesmo, mas depois você não consegue tomar mais com açúcar. É impressionante. Obrigado. Posso fazer mais uma pergunta? Manda ver. Relacionado ao sono, existe uma quantidade de horas mínimas para dormir? Por exemplo, dizem que tem que dormir 8 horas, 6 horas. Como funciona? É muito individual. É muito individual. Principalmente quem faz essa terapia, existe um especialista em sono. Ele faz a terapia do sono REM. Só para você ter uma ideia, o mínimo são 8 horas, tá? O ideal, se falando no geral, a grosso modo, 8 horas. Mas só para você ter uma ideia, o João Dória, ele já trata já sono REM há muitos anos. Ele dorme 4 horas por dia. 3 horas e meia por dia. E ele entra em sono totalmente reparador. Porque ele faz uma terapia mais específica, né? Mas assim, no geral, 8 horas. Ok, obrigado. Pessoal, pega o microfone aqui, senão eu vou fazer uma entrevista. Felipe, você disse que principalmente comer bastante gordura, não é isso? Que é o melhor, gordura animal, é isso, né? No meu caso, eu não tenho mais a vesícula. Tem algum problema? Não ter vesícula significa que você não armazena bile, tá? Mas você produz. A vesícula só armazena, ela não é produtora de bile. O fígado que produz. Então você tem bile produzindo. Você só não tem um local, porque a vesícula ela funciona, ela é cronológica. Quando a gente ingere gordura, acontece uma fisiologia corporal avisando a bile para secretar, avisando a vesícula para secretar a bile. Você só não tem esse mecanismo. No seu caso, talvez quando você ingere gordura em maior quantidade, você se sente mal. Não sei, tem gente que não sente. Mas assim, a dica é você comer no seu limite, entendeu? Quando tiver algum sintoma assim gastrointestinal, né, uma náusea, tudo, significa que você já está no seu limite de gordura, entendeu? Mas assim, essa regra geral não é incentivando comer mais gordura, não é isso. É retirar os carbos processados. É que o que a gente fez a partir de 1955 foi substituir, tiramos a gordura do prato e enfiamos carbo, entendeu? Isso é errado. Mas é errado também mergulhar na gordura, isso não é certo. Mas comer em quantidades moderadas não tem perigo nenhum para a saúde. Oi, Felipe. Oi. O que comer, então? É bem complicado, né? Porque assim, que nem eu e a minha amiga, nós temos crianças, né? Sim, então, sim. assim, o que a gente dá para criança hoje em dia? Olha, bolacha, bolo, sim, arroz branco, batata, pão, né? Que é o que é mais fácil, né? Então, pode reparar, tudo que você falou é tudo alimento pronto, prático. Infelizmente, nos alimentos saudáveis, né, você meio que fica meio longe da praticidade, entendeu? Fica longe da praticidade, porque para a criança, ela precisa de carboidrato, tá? É essencial para o crescimento da criança, carboidrato. Só que carbo natural. Mandioca, batata, mandioquinha, entendeu? Não carbo processado. Esse é um erro que a gente confunde, né? A pirâmide alimentar tradicional, embaixo tem lá pão, macarrão, não sei se você já viu pirâmide alimentar. Foi banida das cartilhas do SUS esse ano, graças a Deus. Até o ano passado ela tinha nas cartilhas do SUS. Isso era instruído no SUS para todos os pacientes. Ela foi banida. Hoje a gente já não usa mais pirâmide alimentar por conta dessa questão, que o carbo já não é mais a base da alimentação, tá? É uma alimentação mais como que eu posso dizer, mais completa, colocando um pouco mais de gordura, mais proteína, entendeu? Mas para a criança não pode faltar carbo. O carbo processado não vai fazer falta nenhuma para ela. O problema é a praticidade, né? Que aí a gente cai na praticidade, e aí é mais difícil mesmo. Se você for seguir a risca, é mais difícil, é mais complicado. E é um pouco mais caro também. É um pouco mais caro.
Mas assim, ó, só para o que comer, né? Muita gente pergunta o café da manhã, né? Café da manhã só tem carboidrato processado, o tradicional. Analisando a grosso modo, nós, falando a dieta nossa tradicional brasileira, nós comemos a mesma coisa todo dia. Todo dia é pão com manteiga, aliás, pão com margarina e leite e bolacha. Todo dia é a mesma coisa. Por que não a mesma coisa de um alimento saudável? Entendeu? Ovo mexido. Aí a gente recomenda bacon, né? Para quem pode, bacon, ovo mexido, feito em banha de porco até. Antes de 1955, que foi onde começou a lipofobia, que é o medo da gordura, a comida era conservada em banha de porco. E não existia a incidência de infarto agudo do miocárdio como existe hoje. É interessante analisar isso. Felipe, e o açúcar da fruta? Como é que funciona? É um açúcar muito saudável, esse é benéfico, a frutose, né? O problema é muito individual, mas no geral é um açúcar saudável. Tem pacientes, eu estou falando da minha experiência como médico, estão no nível patológico muito avançado já. Avançado mesmo. Tem paciente que já tem placa formada, já está no nível, já teve histórico de câncer, está no nível inflamatório crônico. Esses pacientes, até a frutose agora ele já não pode mais, entendeu? Infelizmente ele chegou num nível que nem isso ele pode mais. Então aí entram as dietas mais restritivas. Mas a grosso modo, no geral, a frutose é um açúcar saudável, porque ela está acoplada à fibra da fruta. Então, a fibra ela transforma essa frutose, esse açúcar, num açúcar bom, entendeu? Eu tenho um sobrinho que desde pequeno ele come ovo cru. Abre o ovo, joga na boca e engole. Faz bem? Não na questão de contaminação, porque acontece isso, né? Sem o cozimento do alimento, você corre risco de contaminação por algum tipo de, por exemplo, salmonela, de protozoário, de bactéria. Mas afastando isso, esse fator contaminação, não faz mal nenhum. Só para a senhora ter uma ideia, tem atletas que tratam, o atleta ele precisa de uma demanda de proteína altíssima, né? É um cálculo que a gente faz por quilo de peso. Como a demanda é muito alta, o atleta acaba, pela praticidade, comendo ovo cru. A maioria dos atletas eles fazem isso. Eles colocam no shake deles 3 ovos, porque é prático, entre um treino e outro. Mas assim, o único perigo é a contaminação. Eu tenho 2 perguntas. A primeira você falou do arroz branco. Substitui com arroz integral ou não? E para quem é vegetariano, que não come carne, como que faz para ter essas gorduras? O arroz branco, o problema dele, igual eu falei, é a carga glicêmica e o índice glicêmico. É a velocidade que ele vai entrar, vai ser absorvido no intestino para virar glicose. Quanto mais rápido, pior é o alimento, pior é o carboidrato, tá? O branco ele é muito rápido, então ele não é bom. O integral ele tem mais fibra. A fibra, tudo que vai fibra, transforma esse alimento num alimento mais lento, de entrada mais lenta. Então, quando a gente compara o integral com o branco, ele é mais saudável. Mas no geral, como a população em geral hoje está em sobrepeso ou obeso 1, 2, a maioria das pessoas estão em sobrepeso. Tem gente que não sabe, mas está. Nem o integral, porque é que nem eu falei, já chegou no nível patológico avançado. Então, até o integral, ela tem que evitar, entendeu? É complicado, é muito individual isso. Mas comparando os dois, o integral é melhor. E o vegetariano é um assunto delicado. Primeiro que virar vegetariano assim de uma noite para o dia só porque ela acha que é bom é péssimo, uma péssima ideia. Tem que ser instruída por um profissional capacitado, tá? Porque é bem complicado essa suplementação de proteína. Porque o vegetariano precisa da proteína para sobreviver. É muito complicado essa suplementação, tem que ser bem calculada. Existem os alimentos que ele pode, né? As fontes de proteína. É muito caro, é uma dieta caríssima. Então, assim, não é fácil. Tem muita
Mas assim, não é um pouquinho vegetariano. Só precisa de mais acompanhamento, entendeu? Ok. Eu sou Legal. mas foi um defeito de fabricação, isso veio de nascença. Ah, é? Mas assim, a minha pergunta não é a respeito disso. A minha pergunta é sobre o sal. Eu leio algumas coisas e recebo, né, enfim, algumas informações. E hoje eu estava ouvindo pela metade, na verdade, uma mensagem que falava sobre o sal branco, o sal que a gente tem em casa, que não é um sal saudável, é sódio, né? Mas eu não terminei de ouvir nem assistir, vou aproveitar você. O que é melhor? É ter aquele sal branco, é sal em pedra, é sal rosa, sal azul, enfim? Com certeza é o sal tradicional que a gente tem em casa, não. Aquilo lá é cloreto de sódio puro. O sal ideal mesmo é o sal rico em sais minerais, tá? Magnésio, potássio. O sal do Himalaia é melhor nessa questão. O que acontece com o sal do Himalaia? Ele é um pouquinho perigoso a gente acreditar tanto nele, porque não se tem um controle fiel das fontes do sal do Himalaia. Não tem como controlar isso, porque são várias fontes. O melhor sal do mundo, hoje em dia, considerado o melhor sal do mundo, ele se chama Real Sal, é dos Estados Unidos. É de uma única fonte vulcânica. Eles encontraram em cima de um vulcão mesmo. E ali, na verdade, é a Anvisa americana, né? Ela tem controle total. Então, ali, esse sal é realmente saudável. Ele é riquíssimo em magnésio, que é um elemento essencial para a nossa vida, né? Para a nossa sobrevivência. Mas, assim, no geral, o sal é maléfico, assim, é muito ruim. Porque ele causa aumento de resistência vascular, aumenta a pressão arterial e aí causa a longo prazo doença cardíaca. Só mais duas perguntas que minha mãe veio aqui. A minha mãe não consome açúcar. E ela perguntou se isso pode fazer falta, alguma coisa assim. E a minha pergunta é, se tirar o sal branco, né? O açúcar branco, substitui pelo mascavo ou não? Nosso corpo não precisa de açúcar. Que a gente fica sempre procurando alguma coisa, posso substituir por isso, mas não precisa de açúcar, de nenhuma natureza. Nenhuma. Não precisa, para sobreviver não precisa disso, entendeu? E eu já não uso mais, a Carla já não usa mais, nenhum tipo de açúcar. É uma coisa muito ligada mais ao emocional, porque realmente, o açúcar, ele ativa os mesmos receptores, é um pouco pesado isso, mas olha que grave. Ele ativa os mesmos receptores do sistema nervoso central que o crack e a cocaína, que são os receptores dopaminérgicos e serotoninérgicos. Então, vicia mesmo. O açúcar é literalmente um vício. Tem pessoas que quando retiram o açúcar entram em síndrome de abstinência. Então, o açúcar, lógico, o mascavo é mais saudável porque tem toda essa questão da fibra, mais sais minerais. Mas o nosso corpo não precisa de açúcar, entendeu? E aí, respondendo a pergunta da senhora, não faz mal nenhum, faz muito bem tirar o açúcar. E o paladar, ele é adaptado ao sal, ao açúcar. Você retira, no começo é ruim, estranha e tudo mais, mas é uma adaptação. O Osmar, por exemplo, não tomava café sem açúcar. Ele colocava um pouquinho, mas colocava. De jeito nenhum, não tomava de jeito nenhum. Aí ele passou por um período de adaptação aí de mais ou menos 6 semanas. Hoje ele já toma sem açúcar. Quando coloca açúcar, ele já estranha já. Oi? Ô Felipe, manda. Você falou que quando a gente ingere açúcar, isso gera insulina, né? Isso. E as frutas, ela tem a frutose, as frutas. Mas quando você ingere as frutas, ela tem um limite para que essa insulina seja menor ou não? Como que funciona isso? Existe um limite de insulina nos exames laboratoriais, né? O limite ideal de insulina
é em torno de 5. Mas ninguém vai ter controle disso, né? Que você não vai conseguir fazer um exame laboratorial tão fácil, né? Toda hora para ver como que tá. Mas assim, na teoria, a frutose é um açúcar sim, só que ela é um açúcar natural e ela está acoplada a uma fibra da fruta. Então essa fibra transforma a frutose num açúcar mais lento, entendeu? Porém, existem pessoas que estão no nível patológico tão avançado de inflamação corporal que nem esse açúcar entra, entendeu? A pessoa não pode mais ter contato, é como se fosse um drogado mesmo. Ele entra num ritmo tão frenético de droga que ele precisa se afastar de tudo, até dos amigos, entendeu? Para sair desse mundo. É meio que isso, entendeu? Que a gente faz, porque o alimento não deixa de ser dependendo do alimento, ele acaba sendo uma droga também, entendeu? Porque causa prazer, né? Mas assim, só para ficar mais claro, o que eu falo para os pacientes? As frutas são as guloseimas da natureza, entendeu? Ela não é esse símbolo de saúde que a gente carrega de muitos anos atrás. Antes, há 200 anos atrás, a fruta era um símbolo de saúde. A fruta realmente tinha muitos sais minerais e muita vitamina. Hoje já não mais, porque a indústria quer que essa planta cresça cada vez mais rápido, não dá tempo da seiva retirar do solo a quantidade suficiente de vitaminas e sais minerais, entendeu? Okay. Então hoje já não é uma fonte importante de vitaminas, não mas não tão quanto antigamente, entendeu? Uma outra pergunta para terminar: o chocolate com 70% menos açúcar, ele é rico em sais minerais, isso faz bem para a saúde, não? O cacau é um alimento excelente. O cacau. Ele é riquíssimo também em magnésio e em alguns outros sais minerais essenciais. Ele é excelente, um alimento antioxidante, anti-inflamatório natural, o cacau. O problema é o chocolate, porque o chocolate acaba carregando mais açúcar, né? Aí essa ideia dos 70, né, que vai menos açúcar. Mas assim, voltando de novo, o corpo não precisa de açúcar. Só que se você tiver como escolher, o melhor é o 80%, tá? Porque o 100%, não sei se alguém já comeu, não dá pra comer. O 100% parece remédio. Cacau é ruim, né? É amargo, né? Então, o ideal é o 80%. Se você tiver como escolher entre um e outro, tradicional e o 80%, o melhor é o 80%. Respondi aí? Felipe, Josimar. Já ouvi falar alguma coisa referente à água também, referente à parte de pH da água. Olha, é complicado esse assunto, foi polêmico. Não é tudo isso que falam, não, viu? A água tem o pH da água não tem isso por quê? Existe um mecanismo que chama tamponamento. O nosso corpo criou exatamente para neutralizar qualquer conteúdo ácido ou muito alcalino que entra no corpo. Então essa ideia de que a água alcalina ela é muito saudável para o corpo, isso é mentira, tá? Isso é um mito, Isso foi bem polêmico na época. Quem trouxe essa informação foi ele é o Horto Ribeiro. Ele trouxe essa informação, depois ele já até corrigiu isso, porque na verdade o que ela faz de benefício é pro trato gastrointestinal, não pro sangue, que ele falava que era pro sangue, né? Que ele alcalinizava o sangue, mas não, isso é mentira. Inclusive a água com gás ela é um pouco mais ácida que a água sem gás, tá? Tem perigo nenhum, tem problema nenhum para a saúde. Felipe, oi. Então, eu sou bariátrica, né? Então, com isso surge alguns problemas, temos algumas aqui também. Então, minha ferritina está muito baixa, B12. E, na sua opinião, o que você indica? Suplementos ou é melhor você já tomar uma endovenosa, tipo lá, chega e toma café na veia? Depende de qual foi a sua cirurgia. É a bypass. Então,
Portanto, o tamanho, a localização do intestino que eles retiram nessa técnica, infelizmente, é o local de maior absorção de sais minerais e vitaminas, tá? Suplementação, não tem como, nem alimentação, assim, a pessoa não consegue mesmo, porque ela não tem aquela porção que absorve, entendeu? Você, no caso, então é mais suplementação mesmo, no seu caso que aí você já passou por um processo patológico, né? Tudo mais, agora é suplementação. Na verdade, o ideal é endovenosa. O problema é que você não consegue isso a todo momento. Mas o oral substitui, tá? Mas o ideal é endovenoso, porque você não vai absorver tudo no intestino, tá? Felipe, é sensato supor, por exemplo, o grande mal do século seria o sedentarismo, porque, deixa eu só colocar uma questão. Quando você falou da gordura de porco, né, da banha de porco, eu lembrei dos meus avós, que parte da minha vida, eu acabei, minha alimentação fazia isso. O meu avô, na verdade, trabalhava light. Aquele velho comia de tudo. Só que o que acontece? Quando ele ia trabalhar, iria a pé, tinha que pegar o bonde, subir escada. O trabalho era uma coisa. A academia não existia na época. Assim, quem começou, na verdade, comecei a ver que tinha atividade física fora um pouco do trabalho e da rotina de trabalho das pessoas. Meu pai, na época, começou a treinar, e as academias eram muito isoladas, era uma coisa meio marginalizada também. Mas o meu pai fazia isso já. Mas com relação ao meu avô, o tipo de comida, a ingestão de calorias e tudo isso, é lógico que todo estudo tem tudo a ver. Mas eu acabo fazendo uma comparação que as pessoas mais antigas não tinham todo esse conhecimento, ou se de repente tinham algum tipo de doença, eles nem sabiam, mas pela rotina que eles ingeriam de alimentos, aquilo influenciava muito na vida deles, né? Porque eles, hoje, por exemplo, a gente tem no carro, né? Não tem manivela mais, você aperta o botão, baixa o vidro. Você na televisão não tem seletor, você nem levanta, você tem que controle. Então a gente acaba em tudo, nas mínimas coisas, a gente não se mexe mais, né? Isso com certeza é o grande mal atual. Tem o grande estudioso desse tema todo, chama Gary Taubes. Ele que trouxe tudo isso à tona. Ele vai vir agora aqui em São Paulo em agosto. Ele é americano. Ele levantou todas as informações dos nossos ancestrais mesmo, do homem sem civilização, né? Ou até pouco tempo atrás também, que não tinha essa quantidade de carboidrato, de inatividade que tem hoje, né? Mas ele fala isso, ele e mais um médico brasileiro que é o pai da medicina moderna aqui no Brasil, que é o Dr. José Carlos Souto. Ele fala que a maior iatrogenia da medicina foi essa manipulação de estudo aí em 1955. Sabe por quê? Porque até então era tudo natural, tudo era conservado, banha de porco, comia-se muita comida natural mesmo, né? O povo comia muita gordura. A partir desse ano aí, a Sociedade Americana de Cardiologia começou, lógico, acreditaram no estudo, né? Foi uma manipulação, e eles começaram a divulgar a ideia de que a gordura faz mal para a sua saúde, então tira a gordura, porque vai entupir sua artéria, tal. A população, né, o médico falando isso, aceitou, começou a tirar a gordura do prato, mas ninguém falou para colocar carboidrato. Não teve essa instrução, coloca agora mais carboidrato. Não, tirou a gordura do prato.
que aconteceu? A gordura é o alimento mais sacietogênico que existe. É ela que entrega a saciedade na comida. Quando você tira a gordura, você fica com mais fome, mais vezes ao dia. E aí a população começou a recorrer ao carboidrato, colocou mais carboidrato na comida. A indústria alimentícia percebeu esse aumento de consumo de carboidrato e injetou mais grana em alguns cientistas da Harvard para eles fazerem mais estudos nessa linha, e injetou mais grana na indústria de grãos, e aí foi embora. Só para você ter uma ideia, a comparação que eles fazem, a Coca-Cola dessa época aí, ela tem 300 calorias a menos do que ela tem hoje. Eles foram acrescentando calorias cada vez mais em forma de açúcar, porque é prazeroso e vende mais. Então, é assim, uma coisa foi a maior iatrogenia da medicina. O José Carlos Souto fala hoje. E hoje a gente tem muita dificuldade, isso é muito novo no Brasil. Isso entrou no Brasil há 5 anos. Então, assim, reverter é difícil, né? Quase impossível reverter, até porque os médicos não estão atualizados, isso demanda tempo nessa atualização. E é uma coisa a longo prazo, né? Para reverter toda essa ideia, né? Hoje está nascendo uma geração um pouco mais ativa, né? Mais preocupada com esporte, né? Com alimentação, mas vai levar um tempo para reverter isso. Opa, Felipe, tudo bom? Beleza? Em relação ao tempo que você fica sem comer, até quando isso faz mal? Essa é uma pergunta boa. Nessa ideia agora que eu estava falando aqui. A ideia de comer de 3 em 3 horas é mito. Isso é um outro mito, tá? A indústria alimentícia manipulou isso também, tá? Porque comer de 3 em 3 horas você vai consumir mais comida. É mito de que aumenta o metabolismo, isso é mito. Isso já está comprovado cientificamente. Quanto mais tempo você ficar sem comer, o seu metabolismo triplica. Só para você ter uma ideia. Quando nós ficamos em jejum, aí vem toda essa ideia do jejum intermitente, que hoje está na moda, né? Mas quando nós ficamos em jejum, acontece uma modulação hormonal no nosso corpo de neurotransmissores, fisiológico. A fisiologia do nosso corpo, ela muda, nos deixa mais alerta, mais ativo e mais adaptado para uma caça. Que isso a gente herdou, até hoje a gente tem. A gente acumula gordura, o acúmulo de gordura corporal foi o que nos deixou a nossa espécie perpetuar até agora. Nós estamos aqui até agora por conta desse mecanismo de acúmulo de gordura, que é um sistema de reserva, né, de energia, em épocas de escassez de comida. Isso falando do homem das cavernas, lá, quando não tinha civilização. Então eles ficavam, olha só que louco isso, pega o homem sem civilização. Imagine a atividade de caça, como ela era complexa. Caçar um bicho é extremamente difícil. Ele caçava um bicho e ele comia esse bicho num período de 7 a 10 dias. Comia tudo, pele, músculo, gordura, tudo que ele tinha, ele comia. E ele ficava mais 2 meses sem comer até ele caçar um outro bicho, que a caça é mais ou menos essa conta, de 2 a 3 meses. Então, quanto mais tempo em jejum, o corpo conseguiu fazer uma adaptação para melhorar ele para caça. Então, ficar sem comer é assim, que não, a gente não pode divulgar algumas informações em relação ao jejum, porque o Ministério da Saúde não permite tudo mais, mas tem pacientes meus que fazem 4 ou 5 dias de jejum todo, completo, jejum completo. Não é uma indicação minha, mas é que ele se sente à vontade e eu posso fazer. Se os exames estão todos normais, está tudo controlado, o paciente já está adaptado a uma dieta de baixo carboidrato, ou seja, o corpo dele já sabe de onde tirar energia, porque quem come muito carboidrato, o corpo fica meio que burro, o corpo não sabe de onde tirar energia, porque ele acha que vai vir carboidrato toda hora. Quando o paciente adapta o corpo dele para uma situação de baixo carboidrato, o corpo dele sabe de onde tirar energia, gordura corporal. E aí ele consegue ficar longos períodos de jejum tranquilo. Mais uma comprovação científica. O recorde de jejum no mundo, sabe quantos dias foi? 390 dias de jejum completo, só água. Esse paciente, eu não trouxe aqui, mas eu tenho um slide tudo. Esse paciente, ele tinha 150 quilos, um negócio assim, não lembro exato. No final dos 380
dias, ou era 370 alguma coisa assim. Ele tinha 79 quilos. Ele não comeu nada. Alguém trabalha em área da saúde aqui? Você é o quê? Tá. A glicemia, é que mais enfermeiro que está habituado com isso. A glicemia, quando chega um paciente no hospital com glicemia de 40, a enfermeira fica assustada, quer fazer glicose na veia, né? Esse cara, esse recorde aí mundial, ele ia trabalhar a pé, voltava a pé e ainda fazia atividade física, em jejum de 300 e poucos dias. Ele foi monitorado, ele foi um trabalho científico mesmo, né? Ele foi monitorado por uma equipe médica. Eles mensuravam a glicemia dele durante o dia, ele sobrevivia tranquilo com glicemia de 20, que hoje, se chegar uma pessoa com glicemia de 20, está morrendo. Nós, né, o profissional da área da saúde assusta, mas ele tranquilo, ele ia trabalhar a pé com glicemia de 20. Só para você ver que não é ficar sem comer, nossa, vou passar mal, não é tudo isso não. Lógico que quem está acostumado com muito carbo vai passar mal. Vai passar mal. Fê, eu, assim, é uma pergunta e complementando o que você falou, eu acho que é até um fato. Eu gostaria de entender a questão do emocional, que tem pessoas que, assim, a gente até tenta mudar a alimentação, mas tem pessoas que, estou com o meu emocional abalado, como muito, e tem gente que reduz, e principalmente o açúcar. No meu caso, quando eu estou com o emocional abalado, que eu desenvolvi uma gastrite emocional, eu reduzo 100% o açúcar, não tenho vontade. Quando eu estou bem, eu como muito açúcar. E eu tive um problema emocional, que eu tive essa gastrite, eu fiquei 15 dias praticamente assim à base de água. E eu não entendia como que eu consegui ficar em pé, trabalhar, tudo, ficando 15 dias à base de água. Eu tentava comer, eu até tinha vontade, só que não descia. Então eu não entendo até onde a questão do açúcar está ligado ao emocional, entendeu? Isso é muito individual, mas geralmente pacientes endomorfos, que são pacientes que têm mais facilidade para acumular gordura corporal, esses pacientes eles aumentam. Num período de ansiedade, de depressão, aumentam a quantidade de açúcar, porque o açúcar é meio que uma válvula de escape ali para aquela situação, né? Ele gera um prazer, a pessoa se enfia no açúcar, no doce, no chocolate e tal, acaba suprindo, entre aspas, aquele período emocional, aquela janela emocional. No seu caso, que o seu biotipo é mais ectomorfo, é mais ao contrário. Quando você entra num período de mais depressão, ansiedade e tudo mais, você inibe todas as suas vontades de açúcar. Não tem muita explicação para isso. Não tem, mas é uma coisa muito individual. Não tem uma explicação assim, fisiológica para isso. Tem mais aí? Bom, tem até amanhã cedo, né? Só está começando. Felipe foi corajoso, abrir a pergunta, não abria nada, fechava o negócio aqui. Mas deixa eu dar a solução para você aqui, por favor. Foca em mim aqui, por favor. A solução virá. Olha aqui. Olha aqui. Olha que coisa louca tudo isso, né? Eu nunca tinha visto esse texto por essa perspectiva que nós ouvimos hoje aqui. Se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, que é as pessoas que não andam no Espírito, andam na carne, vivendo pelos seus prazeres, aquilo que traz, que é gostoso, faz mal que vou morrer, mas é gostoso. Açúcar mata, mas eu não consigo. Tá bom, então, vai. Eu não consigo. Esse não consigo é disfarçado assim. Eu não quero, né, Felipe? Eu não quero mudar meus hábitos. Ok, bora, vamos amar. Você vai abreviar a sua vida, com certeza. Mas olha aqui, as obras da carne são conhecidas e são. A lista que Paulo fala aqui, ele vai falar de coisas da alma e do corpo. Olha que loucura, eu nunca tinha pensado nisso. Prostituição, feitiçarias, inimizades,
porfias, que é disputas, ciúmes, tudo alma, idolatrias, iras, alma, discórdia, dissensões, facções, tudo alma, tudo é lixo da alma. Agora tem o lixo do corpo também, que mata a gente, que é as obras da carne. Invejas, ainda na classificação, na coluna da alma. Agora vem bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca dessas coisas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que tais coisas é essa? O glutão, o beberrão, o comilão, o que vive em dissensão, porfia, inimizades, ira, glutonaria, não vai herdar. Então esse assunto, meus irmãos, ele é mais sério que tudo isso que nós vimos aqui. Ele é mais do que uma estética saudável. Aí Paulo traz a solução dizendo, mas o fruto do Espírito, o Espírito Santo, com maiúsculo, é amor, alegria, paz, é o tema que eu vou falar no domingo, longanimidade, que é firmeza de ânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu tenho falado com o Felipe, nós temos conversado bastante sobre isso, tenho falado com outras pessoas também. O pastor Carlos Alberto, há uns 2 anos atrás, ele nos estimulou, logo depois do final do tratamento do câncer que ele esteve, no ciclo que encerrou, a comunidade apresenteou 4 dias num spa muito conceituado, perto de Curitiba, e eu fui junto, eu paguei a minha, e a igreja abençoou a ela. Nós 4, pastor Carlos Alberto, Sueli e Onis. Lá eu tive uma conscientização intensa de tudo isso que nós estamos ouvindo aqui. E de lá para cá, nós fomos mudando hábitos. Porque tudo, né, Renata, é uma questão de hábito. A gente vai aprendendo algumas coisas na nossa família, vai trazendo hábitos. Se você for olhar os seus hábitos, a maioria deles não são saudáveis. E você adquiriu por osmose, por convivência e tal. Eu não consigo viver sem Coca-Cola. Como assim não consegue? Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, eu não consigo? Como não consegue? Diga logo, seja correto, seja honesto. Eu não quero. É mais honesto. Ah, mas isso vai te matar, não tem problema, vou morrer mais cedo. Como alguém disse para mim, o cara que não faz isso, ele vive 10 anos, eu vou viver 5 a menos, vai valer a pena. Beleza, mas não diga não consigo, diga não quero, né? Porque quando nós temos a presença de Cristo em nós, a capacidade em nós somos capazes de amar os inimigos, perdoar quem nos ofende e ter controle da nossa alimentação. Eu jamais, o Felipe falou, eu amava tomar café com açúcar. Para mim não tinha. Gente, eu não consigo tomar café com açúcar hoje. É hábito. E ele falou, Osmar, 3 semanas você vai. Putz, toda vez eu vou fazer café. E eu amo café. Tomo. Até expresso como você. Tudo é uma questão de hábito e de desafio. Então eu quero estimular você. Pegue uma coisa e fala assim, não consigo, fala, Senhor, Espírito Santo, eu quero. Muda eu não consigo para eu quero, Senhor, me ajuda. Eu quero, Senhor, me ajuda. Nós vamos cuidar da alma e do corpo. Se somos cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir tudo. Vamos conseguir tudo. Gente que não tem Deus, não tem o Espírito Santo. Até onde eu sei, o Paulo Zulu não é crente. O Paulo Zulu, aquele modelo. E outro, o cara foi viver uma vida saudável lá no fim de Santa Catarina, lá para se cuidar. Então, é possível, gente. Nós temos que nos cuidar no espírito, na alma e no corpo. E em Cristo nós podemos fazer isso com equilíbrio, com tranquilidade, com leveza. E eu quero só dar o meu depoimento aqui, que acompanhando a Anice nessa, vocês sabem que ela perdeu peso, sem trauma, sem remédio. Outra coisa que o Felipe não entrou aqui,
Mas cuidado com essas dietas malucas aí. O pastor Carlos Alberto grita na orelha dos pastores, ele já parou com um monte de pastores para falar sobre isso uma vez. Esse negócio dessas fórmulas mágicas que os caras inventam aí detona o organismo. Detona, é droga. Você vicia naquilo, ao que você para, volta tudo. E volta que nem o demônio, né? 7 vezes pior. A casa varrida adornada. Agora eu peguei pesado, né? Para mexer mesmo com a galera. Então, cuidado com isso. Vamos no equilíbrio, mudando o hábito. Agora, meu próximo desafio, agora estou dando testemunho para você aqui, me comprometendo, é a atividade física, que eu ando muito sedentário, por conta de uma série de circunstâncias e desculpas que vão acabar semana que vem. Pode me cobrar. Certo, cara? Vamos embora. Então, nós precisamos cuidar. Porque isso é gostoso. Eu acompanhando a Anice nessa reeducação que ela está fazendo, que a cara está fazendo sua segunda faculdade, fazendo nutrição, para a gente cuidar disso, cuidar das pessoas, abençoar as pessoas. Quanto custa isso aqui, gente? Quanto custa isso aqui? Você não está pagando nada, não vai pagar nada. Osmar, você não está fazendo ofertório? Não vou. Mas teve luz acesa e tal, não vou. A igreja foi feita para abençoar você. Quero ver você saudável, sua casa saudável. E finalizando aqui, eu reduzi minha alimentação, estava falando para o Leandro ali, em 40%. Estou muito melhor, estou muito mais disposto, durmo melhor. Então é só benefício. Dá para viver melhor. Deus quer que você viva melhor. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai conseguir equilibrar tudo isso e vai alegrar o coração de Deus. Você não vai roncar à noite. Você vai ter mais saúde.